Hoje é o dia delas e elas são as donas da luz, da sensibilidade, da determinação, da força. Elas são as donas da vida. Hoje é o dia da mulher. A todo esse ser super especial, nós dedicamos o nosso trabalho. E vamos fazer uma entrevista especial com uma pessoa que é assim, uma representante autêntica dessa raça, dessa força e dessa determinação. Nós vamos conversar com a advogada Darlene Liberato. Ela que advoga para as mulheres em separação, advoga para as entidades que assistem as mulheres e normalmente de graça. O JM está no ar. Que bom recebê-la aqui. Eu não vou te chamar de doutora Darlene Liberato, porque a nossa amizade é tão antiga que eu vou ficar sem jeito com isso, mas você merece muito esse título por tudo o que faz. Diretora jurídica do Cevan, uma advogada com uma participação intensa na vida feminina e por isso é a nossa escolhida para ser a nossa entrevistada no Dia da Mulher. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Uma boa tarde. Convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada de realmente participar desse programa. O prazer é meu. Como é que está essa luta feminina no contexto atual? O que é que vocês têm feito? Como está a mulher na sociedade moderna hoje em relação às suas conquistas? Eu estava observando vocês dizendo, até a matéria do Diário da Manhã hoje, que hoje a maioria dos lares são comandados por mulheres. Mas, na realidade, as mulheres já comandam os lares, mesmo nas décadas de 30, 40 e 50, porque na época os homens iam para a guerra, né? Iam para a guerra e ficavam meses e meses, e quem comandava o lar eram as mulheres. E na região Nordeste, por exemplo, principalmente em meados dos anos 50, quando a pobreza realmente tomou conta das classes menos favorecidas, os homens saíam do Nordeste para construir Brasília, para vir para São Paulo, e as mulheres ficavam anos e anos. Aliás, tem um exemplo do pai do próprio presidente Lula, que saiu de Pernambuco e deixou a mãe com 9 filhos. Eram as viúvas da seca. Eram as viúvas da seca. Então, na realidade, as mulheres sempre, na minha opinião, sempre tomaram conta do lar, sempre foram chefes de família e não antigamente, vocês devem lembrar bem, que as mulheres ficavam viúvas e não casavam, né? E elas tomavam conta do lar. Então, a mulher sempre foi a dona do lar. Pois houve um momento, né, em que o foco da luta feminina, pelo menos eu fiz esse diagnóstico, mas não sei se isso é verdade também, eu era muito jovem, mas eu penso assim, que o foco da luta feminina foi uma guerra, aquela guerra de sexo mesmo. A mulher, ela não queria apenas ser reconhecida como um ser capaz, como um ser produtivo, como um ser líder. Ela queria disputar o espaço com o homem mesmo. Agora a gente percebe que você, Cecília Machado, Lúcia Vânia, Ieda Leal, Isaura Lemos, me ajuda aí. Dilma Rousseff. Cada vez tem mais mulheres, a gente fala, isso é ótimo. A gente percebe que vocês estão assim, associadas à luta do homem, parceiras nas lutas do homem, continuam com todo o vigor feminino, mas tendo no homem não um adversário, mas um companheiro. Esse diagnóstico meu, da luta antiga e da atual, está errado? Houve uma grande mudança nos anos 60, quando eclodiu o movimento feminista no Brasil. O padrão era o seguinte, a mulher tinha que ser contra o homem não dava atenção, a mulher tinha que disputar tudo com o homem. Assim, a visão da mulher feminista é que ela tinha que guerrear sempre com o homem. O momento exigia aquilo? O momento exigia aquilo. Os anos 60 foi aquela época muito complicada. E o que aconteceu? Eu sou uma mulher absolutamente contra o feminismo. Eu acho que a mulher tem que ser feminina. Que diferença tem? Muita, porque o feminismo, eu acho que o feminismo acabou atrapalhando a vida de algumas mulheres. Por quê? Porque o feminismo determinou que as mulheres deviam priorizar a sua carreira acima de qualquer coisa e ganhar dinheiro para disputar com o homem, inclusive na própria força física. E o que aconteceu? Grande parte das mulheres que se tornaram feministas de carteirinha, elas passaram a não ver o homem como um aliado, mas sim como um inimigo. E começaram a trabalhar e a ganhar dinheiro, e quando elas chegaram ao momento de ser mães, já não podiam mais, o tempo já havia passado. Então, a mulher virou refém de um movimento
quando, na realidade, a mulher consegue ser bem-sucedida profissionalmente, consegue ser mãe, consegue ter um trabalho diferenciado e ser amiga, aliada do homem, sem ter que participar de uma bandeira ativa. Como foi esse o caso, que hoje muitas mulheres estão aí com 60, com 65 anos, sem filhos, com muito dinheiro no bolso, e a carreira profissional... Solitária? Solitárias porque o homem, a mulher, antes de mais nada, ela tem que ser muito doce. A mulher tem que ser feminina, apesar de ser guerreira, a mulher tem que ter o que o amor exige das pessoas, que é a doçura, que é a leveza, que é o equilíbrio, coisa que o movimento feminista atrapalhou um pouco em relação às mulheres. Fique à vontade, Cláudio. Doutora Darlene falando, ela falando essa última frase, agora eu lembrei aquele cartaz que a gente tinha na década de 70, 80, do Che Guevara, que há que endurecer-se pelo sim perder a ternura jamais. É mais ou menos isso. Exatamente. Doutora Darlene, boa tarde. A senhora é advogada, trabalha com o CEVAM. Isso. Eu queria que a senhora fizesse uma análise para a gente. Há 5 anos a gente teve a promulgação da Lei Maria da Penha, que veio para proteger as mulheres. A situação é tão grave que precisou de uma lei para proteger as mulheres da violência física dos homens, basicamente. O que mudou nesses últimos 5 anos e o que refletiu isso, por exemplo, no CEVAM, no aumento, na diminuição de mulheres que procuraram apoio ali, mulheres e adolescentes e crianças vítimas de violência? Tá, até essa Lei Maria da Penha é um nome assim, justíssimo, dado pela mulher que eu entendo no Brasil, que foi a que mais lutou pelo direito das mulheres, mas só para ressaltar que essa lei iria se chamar Consuelo Nasser, porque antes de ocorrer o que aconteceu com a Maria da Penha, já havia um anteprojeto da lei que ia homenagear uma goiana, mas a homenagem foi justíssima. Não seria menos justa se chamasse Consuelo Nasser. Consuelo Nasser, exatamente. Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela revolucionou, para mim, a lei do século. Ela revolucionou a vida das mulheres. Então, hoje, tortura psicológica é crime, abandono material é crime, qualquer tipo de violência física e emocional contra as mulheres é crime. Então, passou-se a contar com delegacias especializadas, com juizado especial da mulher, porque antigamente as mulheres ficavam constrangidas de ver um juiz na frente dela, um delegado na frente dela, e exatamente com medo dessa posição machista. Então, é uma lei, eu sempre digo isso, que o reflexo dessa lei vai ser daqui a 20 anos. Porque nós ainda estamos engatinhando. Mas acabou aquela história de homem bater em mulher, ir lá e pagar uma cesta básica. E principalmente, assim, um avanço é que hoje a mulher denunciou, ela não pode mais retirar a denúncia. Então, mesmo que ela vá lá e que ela peça para que a denúncia seja retirada, a denúncia não vai ser retirada. E existe a medida protetiva que, por exemplo, no caso dela se sentir ameaçada com os filhos, a justiça já determina quantos metros ele não pode se chegar perto da mulher e dos filhos, né? Então, são vários benefícios, é uma lei assim que contempla muito as mulheres e ajuda muito as mulheres. E a Lei Maria da Penha, o fato da violência agora ser mais combatida, a senhora acha como advogado que isso aumentou, exteriorizou mais os números da violência, se tornaram mais perto do que era real? Parecia que a coisa ela era muito subavaliada, ou não eram todas registradas as violências. Agora há um número maior de registro, não um número maior de violência, mas mais perto do que é, infelizmente, a realidade. O que aconteceu é que as mulheres agora estão denunciando a violência. Por quê? Porque agora o crime de ameaça também já pode se pedir até prisão preventiva dos homens que ameaçam. Então, como as mulheres hoje são mais participativas e até mesmo, eu costumo muito dizer que a situação financeira da mulher, ela é preponderante, é impressionante, mas ela é preponderante na hora da violência contra a mulher. As mulheres, isso é uma pesquisa, quanto mais bem-sucedida profissionalmente, menos a mulher apanha. Quanto mais dinheiro a mulher ganha, menos a mulher apanha. Por quê? Porque o homem já tem medo porque o nível realmente social, financeiro, intelectual das mulheres já igualou. Isso aí não tem sombra de dúvida. Então,
Antigamente a mulher não denunciava porque ela dependia do homem para sustentar a casa. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa, ela tinha que viver com o agressor. Hoje não. Hoje a mulher tem totalmente condições de sobreviver sem o homem. Inclusive, acontece muito hoje na justiça de homem pedir pensão alimentícia para a mulher. Olha, eu vou dar a notícia aqui para a gente entrar em outro campo do nosso debate. Um projeto aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado reduz para um prazo de 5 a 10 anos o tempo mínimo de contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, para as donas de casa de baixa renda terem direito à aposentadoria por idade. É um avanço? Avanço, tudo que se relaciona à benfeitoria para a mulher é um avanço. Eu acho tempo demais ainda. O ideal, realmente, eu acho que seria em torno de uns 50 anos de idade. Mas, felizmente, hoje, são muito... Na minha mãe, a geração dos anos 50, hoje continuam dona de casa. Mas é muito raro hoje, atualmente, você pegar uma mulher que é exclusivamente dona de casa. Ela tem, quando ela não tem um emprego realmente formal, ela tem uma atividade terceirizada, mas hoje em dia é muito difícil aquela imagem da mulher dona de casa. A profissão de dona de casa realmente é uma profissão que praticamente não existe mais. Você acha que a Dilma vai sancionar, Cláudio? O PMDB parece mandar um recado. Eu vou dar notícia aqui. Por ser mulher, mas eu espero que a sociedade, não só essa lei, a que nós lemos ontem aqui, você deu informação. Essa de ontem que eu vou dar informação aqui. De que empresas vão ser penalizadas, inclusive com multas, se pagar em salários diferentes para homem em questão de gênero. O mesmo trabalho de homem e mulher, a mulher, questão de gênero, a mulher receber menos. As empresas vão ser penalizadas pecuniariamente com isso. A gente espera que a presidente Dilma pudesse assinar, inclusive, hoje. Vai virar lei isso, doutor? A senhora acredita? Eu acredito que sim, exatamente porque nós temos uma presidente, né? A Dilma está aí e é um avanço. Você vê aqui na América do Sul, tem a Cristina na Argentina, tem a Dilma aqui. E eu não sei se vocês já notaram que os dois grandes partidos dos Estados Unidos, eles nunca indicaram uma mulher à candidatura à presidência dos Estados Unidos. Pois é, na do Barack Obama pegou na trave, né? Pegou, mas é porque... Quase que a Hillary Clinton foi. Quase. Os Estados Unidos é um país muito mais machista do que o Brasil. Muito, muito mais machista. O Brasil ainda é machista? Muito. Mesmo, Cláudio, você acha? É machista, mas Tanto eu acho... que precisa desse tipo de lei. Precisa. Tem isso mesmo. Nos Estados Unidos... Mas nós já elegemos, presta atenção, a presidente é mulher. As ministras quase... As ministras que estão mandando... As que mandam mesmo. Ideliciel Salvati é mulher. A delegada-geral da Polícia Civil em Goiás, mulher. Adriana Cortes, é mulher. A sociedade, infelizmente, ainda precisa... Seria bom não precisar da Lei Maria da Penha, seria bom não precisar punir as empresas por pagar salários diferentes. Seria bom porque a gente estaria chegando tem na isso, igualdade. Nessa reflexão você tem toda a razão, eu não tinha pensado por isso aí, né? Por esse caminho aí, porque essa luta, eu fico grilado, e olha, eu sempre falei isso, eu estou grilado com esse negócio da cota, acho que é um absurdo ter que ter cota em partido político, e que nunca é obedecida para mulheres. Eu acho que a mulher ainda não descobriu que ela é maioria e que ela pode ganhar a eleição. Aí eu não refleti sobre isso. Eu queria perguntar para a doutora Darlene, doutora, a senhora, o CEVAM é praticamente o único centro onde se acolhe as mulheres vítimas de violência na região metropolitana, região com quase 2 milhões de pessoas. Né? Queria que a senhora analisasse a estrutura que temos hoje no estado de delegacias de mulher, de assistência de atendimento, que estão à disposição das mulheres. É muito ruim, muito precária essa estrutura, não? Infelizmente, o CEVAM é a primeira casa-abrigo do Brasil e você já teve a oportunidade de conhecer. É um lugar assim que eu acho que todo mundo deveria ficar 1 hora no CEVAM, pelo menos 1 hora na vida, porque é um lugar que você tem mulheres vítimas de violência física e, lógico, que junto com ela tem 3, 4 crianças. Então, é uma casa que está com a lotação esgotada, nós vivemos absolutamente de doações, é incrível, mas ninguém olha para o CEVAM. Nós não temos um convênio com que as viaturas do CEVAM não têm combustível, as mulheres, às vezes, a gente precisa levar de madrugada para o hospital em carros próprios, as crianças não têm como sair para estudar. Por quê? Porque não tem o transporte, tem dia que não tem o gás para fazer comida.
As pessoas lá trabalham de voluntárias, realmente tem que ter muito amor para trabalhar lá. Vou fazer o seguinte, nós vamos falar sobre o Cevan no próximo bloco. O Cevan é o Centro de Valorização da Mulher, que funciona aqui em Goiânia, fundado por Consuelo Nácia, que é um lugar que a doutora Darlene foi tão feliz quando ela disse as pessoas, todo mundo precisava passar pelo menos 1 hora de um dia lá, e todo dia é a mesma coisa, não tem diferença não, para saber o que é o Cevan. Ele assiste mulheres de todas as etnias, de todas as idades, com vários tipos de problemas diferentes. Então a gente vai falar sobre o Cevan no próximo bloco, para você saber inclusive como participar, como auxiliar o Cevan, que precisa de ajuda e é totalmente abandonado pelo poder público. O JM volta daqui a pouquinho. Pois é, voltamos com o JM nesse dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, dia que a gente não pode esquecer de goianas como Almerinda Arantes, como Ana Braga, como Berenice Artiaga. E temos contemporânea, eu acho que a gente precisa lembrar sempre de Lúcia Vânia, que foi primeira em tanta coisa, né? Foi a primeira candidata a governadora no estado, foi a primeira candidata a prefeita em Goiânia, foi a primeira senadora da República por Goiás, foi pioneira em tantas e tantas coisas, a senadora Lúcia Vânia, que chegou à política pelos braços do marido Irapuã Costa Júnior, mas na minha opinião o superou e muito. Não, superou muito e Acertei? É uma das poucas políticas que tem luz própria. Ela fez a trajetória dela, ao contrário de algumas que, infelizmente, né, eram apêndices de um projeto político do marido, no caso da Lúcia Vânia, e algumas poucas outras mulheres, elas têm trajetória própria, a gente tem que parabenizar e esperar que outras mulheres sigam este caminho. Pois é, na Câmara Federal a gente tem Iris Araújo, Flávia Moraes. Exatamente. Duas. Na Câmara são 17. São 513 deputados, apenas 45 mulheres. 8%, as mulheres são 51% da população e apenas 8% de representação na Câmara Federal. De 513 deputados, 45 mulheres, o que mostra que, infelizmente, mulher não vota em mulher. Pois é, e assim mesmo assim, penso que Flávia Moraes superou muito o marido, o médico, meu amigo, pessoal, Jorge Moraes, porque ela conseguiu uma carreira brilhante, embora também tenha entrado pelos braços do marido, ela conseguiu a luz própria. Agora, a dona Iris Araújo é uma parlamentar que eu respeito muito, mas não deu conta de chegar onde chegou o Iris, não, concorda? Até porque o Iris é um dos 3 políticos ao lado de Pedro Ludovico e Marconi Perillo nos últimos 100 anos, os 3 principais políticos do estado de Goiás, e aí a comparação que você fez é complicada para ela. Não tem como. Por mais mérito que ela tenha hoje na trajetória pessoal dela, também construída com luz própria, mas aí a comparação você deixou ela em situação ruim. Na Assembleia, não é comparar, não, eu estou só dizendo assim que é um líder exponencial demais, né? Então, mas ela tem o seu trabalho reconhecido por nós. Na Assembleia Legislativa, de 41 deputados, nós temos 2 deputadas somente, Cláudio? Isaura Lemos e professora Sônia? Sim. Hoje, já no último legislatura, parece que eram 4 e se elegeram apenas 2 agora. É muito pouco, concorda? Muito pouco, mas 2 mulheres que também não dependiam. Já tivemos deputadas que eram assim, mulher do prefeito fulano de tal, mulher de um político importante. Então, elas não tinham uma biografia política própria. No caso das 2 que estão lá, uma foi prefeita na cidade do entorno e a outra mexe com movimentos populares há muitos anos, que é a Isaura Lemos, são pessoas dotadas de luz própria e que engrandecem o trabalho da mulher na política. E quando a gente for fazer aqui as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em Goiânia, eu vou convidar, eu quero abrir com a Isaura, a deputada Isaura Lemos, porque ela tem uma história de vida fantástica. Ela casou 6 vezes, sabia, Cláudio? 6 vezes. Moderna, hein? Bacana. Com o mesmo homem, mas com nomes diferentes. Eu já vi essa história. Eu vou deixar para que ela possa contar aqui. Mas tem um nome que é o máximo, viu? Então, eu vou deixar ela contar, porque a Isaura tem uma história de vida fantástica, realmente fantástica. Ela vai contar, a gente vai deixar que ela conte aqui. Na Câmara Municipal, nós temos Tatiana Lemos, Célia Valadão, Cidinha Siqueira. Tem mais? Apenas isso. 3. Pois é, muito pouco. Agora eu fiz esse relato todo aqui para que a senhora possa falar. Preâmbulo. Esse preâmbulo. É pouco demais, né? É pouco. Eu gostaria de aproveitar e lembrar a Berenice Artiaga. Berenice Artiaga, deputada estadual, primeira deputada estadual. Almerinda Arantes, a primeira vereadora. Ana Braga, que foi pioneira também junto com a Berenice Artiaga. Agora, um nome que eu acho que resume tudo da mulher do estado de Goiás, na minha opinião, chama-se Cora Coralina. É uma mulher assim... Ana Lins dos Vasconcelos. E de Goiás e do mundo. Não é só dos Vasconcelos, não. Ela foi a mulher mais moderna que eu conheço, a mulher mais à frente do tempo, uma mulher que começou
a ler e a escrever. Na idade que ela começou, e uma mulher que também casou algumas vezes. Então, era uma mulher que, com espírito moderno, uma mulher guerreira, sozinha, vendia doce, fazia poesia, cantava. Quer dizer, sempre sem a sombra, sem ter tido a sombra de um homem. É o símbolo de uma mulher. Guerreira, lutadora e muito doce. E a minha família da cidade de Goiás, ela enfrentou muitos preconceitos por ter feito essa opção pela sua liberdade. Pela liberdade. Ela era uma pessoa discriminada na cidade lá. Sempre Posteriormente, depois foi reconhecida como poeta ou poetisa e também como uma cozinheira de mão cheia, ela passou a ser vista de uma forma diferente. Mas antes desse reconhecimento nacional, ela foi uma pessoa muito discriminada na cidade. É onde eu digo, a Cora Coralina, super avançada, era a favor de tudo que a sociedade discriminava, e, no entanto, ela não era uma mulher feminista, ela tinha hábitos que ela achava que a mulher tinha que cultivar, cozinhar, fazer poemas, amar muito. Então, é onde eu acho que tem que ter o equilíbrio entre o feminismo. Entre as pioneiras, esquecemos aqui da dona Eleni, presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Esteve com a gente aqui. Ivana Leal, primeira procuradora-geral do Estado, né? A Ivana Leal não, a Ivana Farina. A Ivana Leal tem várias contribuições também. Eu sou fã da Ivana porque é uma mulher de luta. Bom, mas engraçado, vou fazer uma intervenção aqui. Felizmente, o Poder Judiciário, diferente do Poder Judiciário hoje no Estado de Goiás, nós temos muito mais juízas, temos desembargadoras, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E agora tem uma que vai ser a presidente do TSE. Nós temos de Goiás duas ministras, a ministra Delaide Centeno, mulher do deputado... Ex-deputada Delaide Arantes, ela é do TST. Exatamente, do TST, e a ministra Dora Maria da Costa. E aqui no Tribunal Regional do Trabalho tem a desembargadora Cátia, a desembargadora Elza. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também, várias procuradoras, várias desembargadoras. E o que eu vejo é que no Poder Judiciário hoje, o número de juízas realmente já sobrepõe o número de juízes. Hoje nós temos mais juízas do que juízes. Mas a senhora, como da área, o número de desembargadores, deveria ter mais desembargadoras do que a gente tem hoje. Ah, sim. O Poder Judiciário todo, ele não é falido. Mas, por exemplo, os juízes não conseguem trabalhar em razão do volume. Como que você vai julgar 5 mil processos? Estão marcando audiências para 2013. Quem tiver algum problema, tem vara que está marcando audiência para 2013. Então, o Poder Judiciário é muito complicado, é muito moroso. E eu, como advogada, sou a primeira a comungar. É melhor um péssimo acordo que uma boa demanda, porque uma boa demanda hoje significa tempo. Não, doutor, mas está funcionando bem, funciona só meio período, não tem. Mas isso você aí, fica com ironia, Claudio. O desembargador Leobino Valente, ele vai mudar isso. Mas o Poder Judiciário do Estado de Goiás ainda está na frente de vários estados, e a Justiça do Trabalho do Estado de Goiás é a mais célere do Brasil. Pois é, olha aqui, a gente começou a falar sobre a questão do CEVAM. Então, vamos voltar para o desequilíbrio. Porque o CEVAM, ele trabalha muito com a questão do desequilíbrio da sociedade. Da sociedade, exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o CEVAM. Consuelo Nasser foi muito generosa comigo, certa vez me convidou e falou: eu gostaria que você conhecesse por dentro, já que você é um parceiro das nossas lutas aqui, e me mostrou o CEVAM por dentro. E naquele dia, raramente, eu me impressiono com as coisas que eu vejo, até porque a nossa profissão nos coloca à frente às situações e a gente tem que ter essa imparcialidade. Eu levei um certo tempo para me adaptar à situação novamente, dada a situação que eu vi dentro do CEVAM. Primeiro, naquela época, o CEVAM estava mais ou menos assistido pelo poder público, e depois ele perdeu essa assistência pelo poder público. E naquela época, mais ou menos assistido, faltava alimento, material de limpeza, material de higiene pessoal, faltava combustível para transportar as mulheres, faltava medicamentos, que às vezes levava no médico, ele passava o medicamento, mas o CEVAM não tinha dinheiro para comprar. Mais ou menos assistido. Hoje a assistência é zero, certo, doutora? Hoje é zero, cada dia a situação... Engraçado que todo mundo então, contribui. Está muito pior. As pessoas contribuem. Eu vou dar um exemplo aqui, só a título de exemplo, por favor. Todo mundo contribui para o Hospital do Câncer. Todo mundo contribui para LBV. E
as mulheres, a violência contra a mulher não é levada a sério. Então, os casos lá, nós temos casos de mulheres mutiladas sexualmente, sem Pode falar, doutora, fica à vontade. Com as partes íntimas realmente mutiladas, sem seios, os homens, quando eles são violentos e doentes, eles querem, se a mulher não fizer sexo comigo, não faz mais com ninguém. Então, nós temos vários casos de mulheres mutiladas, meninas grávidas que não sabem se estão grávidas do pai ou do irmão. Meninas de 14 anos grávidas. Então, o que acontece? Existe um caos dentro do CEVAM, o poder público realmente não abriu os olhos para isso. Na época da menina Lucélia, quando a menina Lucélia, todo mundo lembra daquele caso violento, ela ficou abrigada no CEVAM, vários deputados foram lá, fizeram um programa de televisão, prometeram mundos e fundos, a menina Lucélia foi embora e o CEVAM continuou vivendo de doações de SEASA, vivendo de doações de voluntários que tanto trabalham como eu trabalho na parte jurídica, alguns médicos, alguns odontólogos, mas assim... Farmacêuticos, psicólogos... E lá precisa de tudo, lá precisa assim de um abraço, de um apoio, de um lanche, de pessoas da igreja para fazer orações lá, independente da fé, né? Da fé e da religião. E de doações, medicamentos. Tem crianças lá com problemas sérios exatamente porque são vítimas de violência sexual. Então, o CEVAM pede socorro. O CEVAM ainda não fechou, graças à garra da Cecília, à garra da Dole e de muitas voluntárias que ficam o dia todo lá, realmente. Vamos fazer, então, o seguinte. O telefone do CEVAM vai aparecer aí na tela e eu vou fazer um apelo para você. Pessoas de bom senso, pessoas que têm a sensibilidade, às vezes não gostam nem de ser reconhecidas pelo bem que fazem. Goiânia, 62 30 29 18 31. Ligue, agende uma visita lá, vá conhecer a necessidade. Às vezes você não pode despender de dinheiro, mas pode dar lá uma dúzia de sabonete, quem sabe uma fonoaudióloga, ou uma fisioterapeuta, ou alguém que dispõe de um tempo para fazer algum serviço lá como voluntário. O fato é que o CEVAM precisa, e precisa de tudo, tudo que você imaginar. Fundamentalmente precisa de recursos. Recursos para comprar medicamento, recurso para comprar absorvente, recurso para comprar roupas de cama, objetos de limpeza pessoal, bucha, escova de dente, pasta de dente, enfim, o CEVAM precisa de tudo. O telefone é esse, e sem nenhum sensacionalismo, você liga, marca, vai lá e conheça. E ao conhecer, aí você vai com certeza se sensibilizar. Se você puder doar um pouco mais, de repente um empresário, alguém que quer fazer uma boa ação, o lugar é esse. O JM volta daqui a pouquinho. Lá é terrível mesmo. Voltamos com o JM, você pode participar do nosso jornal, mandando mensagens via e-mail por jm@metropolinews.tv.br ou mandando mensagem de texto para 9946-7855. Fique à vontade. Nós estamos entrevistando hoje a doutora Darlene Liberato, ela que é advogada, diretora jurídica do CEVAM, Centro de Valorização da Mulher, que tem uma luta ao lado da mulher agredida, defende várias e várias mulheres nesse sentido, e estamos conversando nesse Dia da Mulher. A senhora consegue definir a mulher, doutora? Eu vou te contar um negócio, eu era adolescente ainda, e tem uma coisa que eu nunca me esqueci, nenhum dia 8 de março, uma entrevista do Christopher Lee, aquele ator que fez o Superman, e que depois teve um problema, né? Mas eu me lembro que a entrevistadora norte-americana perguntou para ele, chamou ele no dia para participar como Superman, para falar das mulheres. E como o senhor define a mulher? Ele falou assim... Você acha que eu dou conta de definir a mulher? Então você acredita que eu sou Superman mesmo. Eu não consigo definir a mulher. A mulher é muito ampla para caber em definições. Sim, Cláudio, você quer falar sobre as deputadas federais? Não, até pedir, né? A doutora Darlene fez um apelo aqui tão veemente, eu me sensibilizei com isso. Depois vou até procurar o CEVAM também. A gente pedir para as deputadas federais, os deputados também que podem disponibilizar emendas parlamentares de 200, 300 mil reais, e fazem isso para vários municípios, que pensem
numa instituição como essa, que atende mulheres de uma região metropolitana, mulheres que sofrem violência no estado todo e particularmente na região de Goiânia e das cidades do entorno, que tem 2 milhões de pessoas. Então, se você quiser pensar eleitoralmente, pense que são 2 milhões de eleitores envolvidos, 2 milhões de pessoas, que pode até render muito voto para você, se você quiser pensar assim, mas que precisam de emendas parlamentares para o CEVAM, que deputados, que governador e prefeito, que hoje estão distribuindo flores para as mulheres, fazem sempre isso, distribuem flores, continuem distribuindo flores, mas que pensem também em ajudar financeiramente, materialmente, instituições como o CEVAM. Pois é, foi muito bem lembrado por você. Vá lá no CEVAM, sabe, qualquer coisa que a gente relate aqui, por exemplo, você conhece marca de marcar boi? Sim. Você vê mulher marcada com a letra do homem, às vezes no rosto, às vezes no seio. Você vê mulher que o homem pegou, amarrou, cortou o clitóris fora. Propriedade. Como propriedade. Como marcam a vaca, ele marcou. Exatamente. A mulher. Cortou o clitóris fora. Alguma que ele mordeu, arrancou o bico do seio dela, fica aquele buraco. Menina estuprada por pai, por irmão, por tio. E tanta coisa triste que você vê. E ela só tem um lugar. Não é só a mulher agredida pelo marido, já é um absurdo isso, que o CEVAM assiste. Não, tem coisas que são piores, a gente tem que reconhecer isso, sabe, de indignar assim qualquer ser humano. Ou a situação não é assim mais, doutora? Está cada dia pior e é como eu disse, ontem o telefone que nós passamos, ontem o telefone estava cortado. Semana passada não tinha gás. Então, assim, a situação é alarmante, a situação é difícil e eu queria aproveitar exatamente hoje, o Dia Internacional da Mulher, para mandar uma mensagem para todas as mulheres do estado de Goiás, agradecer a presença, quer dizer, o convite de vocês aqui. Gostaria que vocês realmente fossem ao CEVAM. E queria mandar um beijo, um abraço para todas as mulheres do estado e dizer que nós temos muito a comemorar, muito, realmente é um avanço. Cada dia que passa, a situação da mulher tem melhorado perante as leis. Deixar um grande abraço para todas as mulheres que estão no CEVAM, para que não desistam nunca da luta e para lembrar sempre para todas as mulheres que quem ama não bate, em hipótese nenhuma. E eu queria deixar um beijo para as 2 mulheres da minha vida, Verônica e Clara, minhas filhas também. Legal, muito obrigado por ter vindo, nós é que agradecemos. Conte conosco, daquilo que a Rede Metrópole News puder ser útil. Conte conosco, conte também com o nosso trabalho como jornalista. Eu estou te incluindo aqui na lista, viu, Cláudio? Pode incluir. Conte também com o nosso trabalho. O fato é que a gente fica muito alegre de ter te recebido aqui. Eu conheço o seu trabalho há tantos e tantos anos, né? Leve um beijo grande para Cecília Machado, para Dora, enfim, para todos os que estão lá, né? Leve um beijo grande. Nosso agradecimento pela sua presença. Obrigada, prazer é todo meu. Obrigado pelo CEVAM. Obrigada. A gente volta com o JM daqui a pouquinho, aí sim com a política.